Olá, chicos, buenas noches. Estou aqui porque hoje é o dia da nossa aula de espanhol, né? Estamos chegando aqui porque hoje é segunda-feira, dia da nossa aula de espanhol. E hoje nós vamos ver o assunto que eu coloquei na aula passada. Eu coloquei um videozinho extra aí para vocês assistirem, porque eu tive um problema na conexão com a internet, algum um problema do tipo. Aí eu não coloquei aula gravada minha mesmo. Mas hoje estou chegando aqui para explicar o assunto eu mesma e explicar uma atividade que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu espelhar aqui a tela para vocês. E esse link eu vou colocar no grupo também, certo? Para que vocês tenham esse link aí no grupo. Vamos falar sobre o seguinte, ó. Uma coisa chamada, deixa eu aumentar aqui na tela, né? Para vocês me verem mais. Heterossemânticos. Vamos falar sobre heterossemânticos. Entenda os falsos cognatos da língua espanhola. Heterossemânticos são aquelas palavras que são chamadas de falsos cognatos ou falsos amigos. São falsos amigos, ou seja, são palavras que elas têm significados diferentes, porém elas se escrevem igual em espanhol e em português. Se escrevem da mesma forma. As palavras se escrevem da mesma maneira. Mas elas significam coisas diferentes em uma língua e na outra. Só são iguais ou muito parecidas. E para evitar maiores problemas, vamos falar sobre elas hoje. Por quê? Muita gente, quando começa a estudar espanhol, é uma língua tão parecida com o português, tão parecida que se torna até mais simples, né, de certa forma, porque é muito parecida. E muita gente diz assim: para que estudar espanhol? Porque só eu chegar e falar moriango, sorvete e já estou falando espanhol. Não é bem assim, não. Primeiro que moriango não existe, né? Morango é fresas, que é outro nome. Sorvete também não existe. Sorvete em espanhol é helado. Aí já está o erro, né? Coca-Cola, enfim, o povo acha que falando assim já está refrigerante não é Coca-Cola, é gaseosa, que é refrigerante em espanhol. Mas o pessoal pensa assim, né? Dessa forma. Muita gente pensa dessa forma. E existem essas palavras aí que são cascas de banana, que faz a gente se confundir. Porque a gente vê a palavra, tem na nossa língua materna, que é o português, aí a gente vai pelo mesmo significado ali que a gente já conhece do português, mas não. Elas podem significar coisas diferentes. E a gente vai ver isso aqui agora. Temos aqui, ó. Heterossemânticos ou falsos cognatos, né? Como a gente já falou. Palavras que significam coisas diferentes nas duas línguas. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Que diz assim. Opa. Aumentar mais. Pronto. Acompanhe o exemplo abaixo com a tirinha de Adão. Confira os falsos cognatos que confundem os turistas brasileiros que visitam países onde se fala espanhol. Temos aqui, ó, o turista aprendiz. Aí ele, hein? Vamos ver. O atendente, né? Ele chega, o atendente diz, um rato, por favor. Tem aqui, ó, um rato, por favor. Aí ele, hein? Por que ele faz isso? Porque ele não entende o significado de rato. Acho que o cara lá tá falando sobre um animalzinho, mas não é. Nesse caso aí, rato é um momento, um instante, certo? Significa isso. Rato mesmo, animal, é raton, que é outro nome. E esse objeto aqui, ó, que é o mouse. Esse objeto aqui é raton, que é o mouse, certo? Do computador. Aí, o pessoal vai por esse significado. E aqui a gente tem, ó, la carne aqui é muy exquisita. Aí ele, hein? Exquisita? Exquisita em espanhol é saborosa. Tá boa, carne que é muito boa, muito saborosa. Esquisito em espanhol significa isso, e não significa que é raro, que é esquisito mesmo, não, do português. E aqui, ó, queres ir de tapas? Tapa não é sair de tapa batendo em todo mundo, não. Queres ir de tapas é você quer um petisco, um aperitivo, algo para comer, para degustar, de petisco mesmo, que é um costume espanhol, salir de tapas.
do costume da Espanha. O pessoal se reúne com os amigos, colega de trabalho, o pessoal que sai depois do expediente e vai para algum barzinho, alguma lanchonete, alguma cafeteria que tem sempre nas ruas lá. O pessoal com as mesas na calçada, ficam lá até conversando, comendo alguma coisa, bebendo. E essas comidas seriam as tapas, os petiscos, certo? Para você ver a quantidade de palavras que a gente já viu aqui que confunde. Mas aos poucos a gente vai se acostumando, não se assustem não. Não são tantas palavras assim, certo? Aqui, ó. Hotel, a ele. No quiero quedarme embarazada. A ele, embaraçada. Embaraçado é envergonhado, né? Tá meio confuso. Embaraçado ali. Em português. Mas em espanhol, sabe o que é? Grávida. Grávida. Então, um homem não pode dizer que está embaraçado. Biologicamente, ele não foi possível, né? Os homens engravidarem. Então, embaraçada só no feminino. E isso pode causar um problema aí. Ó. Vai um rapaz, né, na Espanha, de repente tá meio tímido, meio confuso, meio envergonhado. Aí ele diz, não, eu tô um pouquinho embaraçado. Hein? Como? Né? Não pode, né? Homem não tem como engravidar. Biologicamente não comprovaram isso ainda. Então, outra palavra aí que confunde o pessoal. Aqui, acá, próximo. Acá está su vaso de água. Aí, em vaso. Vaso é copo em espanhol. Vaso é copo. E vaso de planta é floreiro ou maceta, certo? O vaso de colocar plantinha lá. Beleza? Então, tem essas palavras aí que confundem. Só nesse texto aí a gente já viu várias delas. Aqui a gente tem mais, ó. Outros exemplos. Prato, que significa momento em espanhol. Esquisita, saborosa. Ir de etapa significa comer aperitivos. Embaraçada, na verdade, significa grávida em espanhol. Baço é copo. Aí aqui a gente tem mais, ó. Aqui, ó. É, apelido é o sobrenome. Por exemplo, me apelido, meu sobrenome é Carvalho. Meu sobrenome ou apodo, aí é apelido. Que não está aí no caso, certo? Depois a gente, não está aí no caso a palavra, mas essa palavra apodo, sobrenome, aí é meu apelido, que seria Dani no caso, né? Meu nome é Daniele, geralmente meu apelido é Dani. Aí esse seria mi apodo. Mi apelido, aí é o meu sobrenome, que é Carvalho, certo? Aí aqui, ó, ancho que é largo, bero que é agrião, bolsa é saco, sacola, brincar é pular, caprichoso é teimoso, carro é charrete, carroça é carruagem, carteira é bolsa, esse carro é charrete, e carro mesmo pode ser auto ou coche, certo? Aí cena é jantar, cepilho, escova, cerrar é fechar, coche, carro, como eu disse a vocês, ó, cola é cauda, rabo, ou fila, fila mesmo, cauda, contestar, responder, copa é taça, uma copa de vinho, uma taça de vinho, criança é criação, aqui tem, ó, criatura, criança, cubiertos, talheres, os talheres, coelho é pescoço, não é coelho, coelho é conejo, débil é fraco, embaraçada, grávida, enojado, zangado, escena é uma cena, escoba, vassoura, escritório, escrivaninha, estofado é carne com molho, exquisito é gostoso, sabor bom, fechar é datar, fechar, colocar data, la fecha, que é data. E aqui tem uma série de palavras. Ramon, presunto, sim, porque é o nome mesmo, Ramon, o nome da pessoa, é Ramon, com R, muda a pronúncia em espanhol.
E jamón é presunto, o alimento, certo? Rugar é brincar. Aí largo é longo, comprido. Pelo largo, cabelo comprido. Lívido é arroxeado, tá roxo. E aqui tem várias outras palavras, ó. Pelirrojo. Pelirrojo é ruivo. Prejuízo, preconceito. Presunto, que não é o alimento, é suposto, certo? E aqui vai, ó, uma série de palavras que a gente tem esse significado assim. Taça é xícara, certo? E a gente vai trabalhar, ó, sobrenome, apodo, apelido, que eu falei para vocês. Salsa é molho. E aqui tem essa tradução, esse jogo de palavras aí, certo? Que, infelizmente, a gente não gosto de livro, colocar dicionário, colocar Google, essas coisas. Mas é necessário, a gente precisa desse Google Tradutor, um dicionário. E língua estrangeira é necessário isso aí, certo? Aí temos essa lista de palavras que existem palavras bem parecidas em português ou iguais, mas os significados são diferentes em espanhol. E aqui eu vou deixar para vocês um exercício. Esse exercício vai estar no formato de formulário, tá? Vou colocar para vocês aí o link, certo? E eu vou explicar aqui para vocês aqui no vídeo, tá? Tem aqui, ó. Poderia substituir-se por reto el término. Poderia substituir o termo reto pelo quê? Direito, derecho, cuerdo, desafio, flanco. Aí, indique os vocábulos que, tal e como o termo rato, são falsos amigos. Ou seja, divergem do português em significado. Ou seja, tem significado diferente do português. Uma alternativa só está correta. Qual dessas palavras aí tem significado diferente em português, né? E aqui tem um texto com uma questão. Opa! Uma questão também aqui sobre o assunto, que é o correto de ratos no texto. Qual é o significado correto de ratos no texto? Aí, por aqui, você vai encontrar a resposta correta. Eu não vou dizer, né? Aí, aqui tem. Triste época la nuestra. É mais fácil desintegrar um átomo que um prejuízo. A opção que melhor corresponde ao sentido da frase acima de Albert Einstein é qual qual o significado aqui da palavra no caso prejuízo? Só desintegrar um átomo que é um prejuízo. Seria aí tem aqui as alternativas que vai indicar o significado da palavra. Detalhe, a alternativa está em português, tá? Para facilitar a vida de vocês. Na 5 tem aquele texto lá que a gente já leu, lá de cima, e diz: observe a tirinha acima, está verdadeiro ou falso para as alternativas. En el bar, camarero le ofrece un entremés al turista, pero ele não entende. Não, isso aqui eu não vou colocar para vocês, não. Certo? Opa. Vai ser só esses aqui de cima, tá bom? As 4 questões vão estar lá no formulário que eu vou mandar para vocês. Então, o vídeo de hoje terminamos por aqui. Aí vocês façam a atividade, certo? E qualquer dúvida, já sabem, só me procurar, falar comigo aí no privado, que a gente vai tirando a dúvida, certo? Não deixem de falar, de dizer qualquer coisa que vocês queiram, certo? Tirar dúvida, não guarda a dúvida para vocês. Me procurem, que estou sempre à disposição, qualquer hora, estou respondendo aí para vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.